Homem e Algoides, Magia Branca. Por Lars Sadelsko. O mago branco é sempre aquele que, através do alinhamento consciente com o envoltório causal, está em contato com seus algoides. Por isso, ele é receptivo aos planos e propósitos do algoides e capaz de receber as impressões transmitidas pelo algoides e de registrá-las em seu cérebro. A magia branca sempre funciona de cima para baixo e é o resultado das energias do segundo self. O segundo self significa que a mônada humana é ela mesma um self causal que coopera com o Arhat substituto, o algoides, ou antes do estágio causal que o algoides representa como self causal e o Arhat do homem, e que o homem, como self mental, é receptivo ao self mental. Inspirações do algoides. A magia branca nunca é um efeito apenas das energias dos envoltórios da encarnação. O impressionante fluxo da energia descendente do algoides é o resultado de sua concentração e recolhimento, da captação de suas forças, antes de enviá-las concentradamente ao homem, e de sua meditação constante sobre o propósito e o plano. Algoides está em profunda meditação durante toda a encarnação do homem. Esta meditação diz respeito ao propósito e ao plano. Esta meditação é cíclica, como tudo no sistema solar, de modo que o algoides envia ao homem fluxos rítmicos de energia, que são percebidos pelo homem como impulsos elevados, inspirações, estímulos para esforços mais elevados. Quando a comunicação entre algoides e o homem é consciente e constante, o homem se torna um mago branco. Portanto, será evidente porque os trabalhadores da magia branca são sempre seres humanos avançados, pois o primeiro self raramente é receptivo às inspirações do algoides até que a mônada se aproxime do fim da sua permanência no reino humano. Algoides comunica-se com o homem por meio do Sutratma, que desce através dos invólucros inferiores até o cérebro físico. Através do controle consciente de sua consciência cerebral, o homem torna-se inteligentemente ativo no mundo físico. A vontade inteligente e construtiva do mago branco, tal como ele a expressa quando age sob a instrução do algoides e de sua própria consciência causal e, portanto, ocupado com trabalho em grupo, é o poder impulsionador de todas as manifestações mágicas brancas. Este trabalho mágico é iniciado na própria vida do mago, estende-se ao mundo emocional e a partir daí, quando ali potente, pode começar a se manifestar no mundo físico e posteriormente em mundos superiores também. Tudo isto prossegue sob a lei e nada pode impedir agora que o trabalho avance, quando o homem tiver estabelecido um contato constante com a segunda tríade algoides e puder começar a ser consciente no seu envoltório causal. O que ainda falta, porém, é um invólucro desenvolvido. Existe em embrião, e o segredo de sua utilização está no alinhamento do cérebro com o envoltório etérico, pois existe como intermediário entre o envoltório causal, o envoltório mental e o cérebro orgânico. Aquele que trabalha com magia e exerce essas forças deve ser uma mônada que seja autoconsciente no envoltório causal e, além disso, tenha uma consciência incipiente no envoltório essencial, e isto pelas seguintes razões. Somente tal mônada tem uma compreensão direta e clara do propósito do trabalho criativo e do plano. Somente tal mônada tem um intelecto tão desenvolvido e uma consciência de unidade que lhe pode ser confiado o conhecimento, os símbolos e as fórmulas que são condições necessárias do trabalho mágico. Somente tal mônada tem poder para trabalhar simultaneamente no mundo físico, no mundo emocional e no mundo mental, e ainda assim permanecerem não identificados com os tipos de consciência pertinentes e, portanto, livres no que diz respeito a colher os resultados de tal trabalho. Somente tal mônada é verdadeiramente consciente do grupo e movida por um propósito puro e altruísta. Somente tal mônada tem uma visão tão clara que pode ver o fim desde o início e pode manter firmemente a verdadeira imagem do trabalho consumado. A magia branca é apenas para aqueles que coordenaram o seu primeiro self. Isso significa que a mentalidade controla a emocionalidade e o despertar da consciência causal começa a ser capaz de usar a consciência mental. A consciência mental e a consciência causal pertencem ao mesmo mundo atômico e por isso possuem uma ligação estreita, o que facilita este trabalho. O objetivo do trabalho do homem com a sua mentalidade é torná-la receptiva à consciência causal.
Para que esta transmissão ocorra, a mônada humana deve ser capaz de atingir mentalmente pelo menos, emocionalmente, para receber ideias de mentalmente, emocionalmente, para receber ideias de. Quando a mônada humana é capaz de centrar-se no centro do conhecimento, mais tarde no centro da unidade, algoeides retirar-se correspondentemente daqueles centros. Em termos de energia, pode-se dizer que o envoltório mental, tendo sido positivo em relação ao envoltório causal, torna-se negativo, e o envoltório causal torna-se positivo. O conhecimento destas relações é de grande valor para o discípulo e faz parte do ensinamento que ele recebe em preparação para a primeira iniciação. Um relacionamento é estabelecido posteriormente, após a terceira iniciação, entre o segundo self e a terceira tríade. A humanidade, constituída pelos primeiros selves, está apenas preocupada em estabelecer e melhorar uma relação com a segunda tríade, principalmente o átomo mental e o invólucro causal, e por isso não há necessidade de discutir aqui esse objetivo mais distante. Algoeides e o aspirante criam conjuntamente esta forma pensamento. Algoeides ao concentrar as energias causais e o aspirante ao reorientar as forças do primeiro self. Este trabalho criativo é feito em 3 etapas. No mundo físico, através de um grupo existente, um plano e um grupo, nos quais ele pode cooperar e em cujos interesses ele pode submergir os seus, ou o plano, ou parte de um plano, que é o seu privilégio individual de se manifestar como uma atividade de grupo no mundo físico. Somente aqueles aspirantes que estão livres da ambição pessoal podem verdadeiramente cooperar neste segundo campo. A fase em que aprende a perceber claramente a inspiração do algoeides e a refletir sobre ela. Durante este estágio, há um fluxo constante de força entre 2 centros de energia do pensamento, algoeides e o homem. A energia viaja ao longo do Sutratma, entre algoeides, o invólucro causal e o cérebro. O estágio em que o discípulo pronuncia a palavra sagrada Aum e ao unir esse som com a voz do algoeides ativa a matéria mental para a construção de sua forma pensamento. Ele faz isso no mundo físico e o faz de 4 maneiras sucessivamente mais difíceis. Ele se esforça para viver como se fosse um self causal. Ele procura deixar que as energias causais controlem seus envoltórios de encarnação. Ele consegue manter sua consciência desperta firme no invólucro causal. E à medida que se mantém na consciência causal, ele dirige firmemente a sua atenção para a forma pensamento. Este processo pressupõe que o cérebro seja capaz de registrar o que o invólucro causal está ciente em seu próprio mundo e que a consciência mental esteja simultaneamente ativa, pois o aspirante deve usar sua mentalidade para interpretar a ideia causal a fim de expressar corretamente o que ele tem aprendido. O aspirante eventualmente terá que aprender a se expressar em plena consciência de mais de uma maneira e simultaneamente. Ele começa a aprender uma atividade tripla dessa maneira. Isto significa que quando a consciência causal, a consciência mental e a consciência cerebral física formam uma unidade, o poder criativo do algoeides pode construir uma forma através da qual a sua energia pode expressar-se ativamente nos 3 mundos do homem. Faz parte deste processo que o centro do plexo solar do envoltório etérico deva unir as energias dos 2 centros inferiores com a sua própria energia e elevar essas energias unidas aos centros superiores, até mesmo até o centro coronário. É tarefa do aspirante fazer isso conscientemente. A contemplação envolve uma visão constante, dirigida unidirecionalmente para um objetivo específico. Algoeides olha em 3 direções. Em direção aos coletivos de terceiros selves nos mundos, onde estão os algoeides em questão, esses são os protogonoi. Sobre o seu próprio reino no mundo essencial e no mundo causal. Essas 2 direções para as quais algoeides olha constituem o mundo de sua experiência espiritual e o objeto de sua aspiração. O aspirante também tem o seu objetivo de esforço, e este se torna um impulso predominante uma vez que ele tem alcançado o controle dos seus invólucros de encarnação. Assim como o ser humano intelectualmente totalmente desenvolvido, que ativou, só pode começar a funcionar conscientemente com a consciência causal, também apenas a consciência causal totalmente ativa e desenvolvida, na qual a essencialidade,
é potencialmente controladora, pode começar a entrar em contato com a terceira tríade. O desenvolvimento do intelecto no homem marca sua aptidão para o trabalho de trilhar o caminho para a plena segunda autoconsciência. O desenvolvimento da essencialidade, ou do aspecto sabedoria-amor no segundo self, demonstra sua aptidão para uma maior progressão na terceira autoconsciência. A terceira direção para a qual Algoides olha e na qual exerce a faculdade da autoconsciência objetiva nos mundos causais é em direção ao homem nos mundos essenciais. O objetivo da longa luta entre o homem superior e o homem inferior, o invólucro causal maior, que nos estágios inferiores de desenvolvimento do homem foi usado exclusivamente pelo Algoides, e o invólucro da tríade menor, tem sido de fazer com que o inferior responda e seja sensivelmente consciente das forças que emanam do superior como o Algoides contempla. Existe uma relação definida entre essas três direções de contemplação e o despertar nos três principais centros do invólucro. Primeiro, os centros das sobrancelhas, do coração e da garganta. Mais tarde, os centros da coroa, do coração e da garganta. Cada aspirante deve determinar por si mesmo a ordem e o modo deste despertar. Somente o terceiro self utiliza totalmente o centro da sobrancelha no trabalho mágico. Por meio do terceiro olho, tanto Algoides quanto o segundo self humano realizam três atividades. Visão. Assim como o olho físico registra as formas, o mesmo acontece com o contato visual espiritual. Consciência nessas formas. É através da intensa focalização da intenção na cabeça e do direcionamento da atenção através do terceiro olho em direção ao centro a ser usado, sendo o centro do coração o mais baixo a ser usado, que a força encontra sua saída correta. Essa força torna-se potente pela vontade inteligente, energizante e dirigida. É na meditação que o discípulo aprende o trabalho de recepção precisa e construção correta. Daí a ênfase colocada em todas as verdadeiras escolas esotéricas na capacidade de focar a consciência, de visualizar, de construir formas de pensamento e de compreender com precisão a intenção causal. Portanto, é necessário também que o mago comece o trabalho prático da magia consigo mesmo. Ele começa a compreender a visão do homem transformado, tal como ele é em essência. Ele percebe as qualidades e habilidades que o homem transformado evidencia na vida física. Ele constrói uma forma-pensamento de si mesmo como o homem ideal, o verdadeiro servidor. Ele gradualmente coordena suas forças para que o poder de ser essas coisas na realidade externa comece a tomar forma. Em seu pensamento, ele molda um padrão que é tão fiel quanto possível ao protótipo e que lhe serve de modelo, à medida que aperfeiçoa a sua técnica. Ele encontra um poder transformador trabalhando nas energias que constituem as energias de seus invólucros de encarnação, até que finalmente ele controle todas elas e o que ele esotericamente e essencialmente se manifesta também no plano físico, ele começa a se interessar pelo trabalho mágico. Então, a terceira etapa do processo de criação de formas pode ser realizada. O cérebro está alinhado com o invólucro mental, assim como o invólucro mental está alinhado com o invólucro causal, e o plano é sentido. O cérebro etérico recebe a força do trabalho mágico de construção, e sua matéria é moldada por essa força. Uma forma-pensamento existe então como resultado das duas atividades anteriores, mas existe apenas no cérebro. Deve existir um ponto através do qual a força possa ser conduzida do cérebro para o mundo físico. Este duplo alinhamento, o ser mental alinhado com o causal e o cérebro com o mental, resulta na criação de um centro de focagem dentro da cabeça do mago. A energia que flui através deste centro atua através de três agentes distribuidores e, portanto, todos os três são usados em todo o trabalho mágico. O olho direito para a energia da terceira tríade, o olho esquerdo para a energia da segunda tríade e as mãos para a energia da primeira tríade. Estes últimos pontos são de interesse técnico para o trabalhador experiente em magia, mas de interesse simbólico apenas para os aspirantes a quem este texto se destina principalmente. O trabalho mágico no mundo físico é, em muitos aspectos, mais difícil do que nos mundos superfísicos, da mesma forma que a aplicação prática é muito mais difícil do que a teorização.
Muitas vezes podemos pensar com clareza e desejo corretamente o que realmente precisamos, mas a concretização da manifestação física das ideias, sob a lei de forma construtiva, nunca é fácil. É, contudo, justamente neste ponto que o mago branco começa a fazer o seu verdadeiro trabalho. E é justamente aqui que ele encontra o fracasso e descobre que a sua compreensão mental da realidade não resulta necessariamente numa atividade criativa correta. Neste contexto, a seguinte citação do livro Inteligência Cósmica é de certo interesse. No trabalho de criação, o mago branco aproveita a energia departamental ou raio que rege o momento. Quando o terceiro, quinto ou sétimo raios estão em poder, seja entrando, em pleno meridiano, ou saindo, o trabalho é muito mais fácil do que quando o segundo, sexto ou quarto é dominante. Atualmente, o sétimo raio, como sabemos, está dominando rapidamente e é uma das forças mais fáceis com as quais o homem tem de trabalhar. Sob este raio será possível construir uma nova civilização em vez daquela em rápida decadência, e erguer o novo templo desejado para o impulso religioso. Sob sua influência, o trabalho dos numerosos magos inconscientes será muito facilitado. Isto resultará no rápido crescimento dos fenômenos psíquicos inconscientes, na difusão da ciência mental e na consequente capacidade dos pensadores de adquirir e criar os benefícios físicos que desejam. No entanto, esta magia do tipo inconsciente ou egoísta leva a colher resultados de natureza deplorável, pois só aqueles que trabalham com a lei e que controlam os construtores menores através do conhecimento, do amor e da vontade, escapam às consequências que acarretam para aqueles que manipulam os seres. Viva-os! Importa para fins egoístas. É evidente, portanto, que o dia da oportunidade está entre nós e que as pessoas das gerações futuras poderão, se assim o desejarem, realizar o trabalho mágico com muitos dos fatores presentes que tenderão a produzir resultados satisfatórios. O quinto raio está desaparecendo, mas a sua influência ainda pode ser sentida. O terceiro raio está em pleno meridiano e o sétimo raio está entrando rapidamente em atividade. Consequentemente, muito ocorrerá para tornar o homem bem-sucedido no mundo físico, desde que ele possa preservar constantemente uma orientação correta, uma pureza de motivação e de vida, um envoltório emocional estabilizado e receptivo, e aquele alinhamento que fará de seu primeiro self um verdadeiro veículo para o mônada, autoconsciente no invólucro causal. Este ciclo diurno e noturno, que é a marca inevitável da existência manifestada, deve ser reconhecido. Cada discípulo deve alcançar aquela sabedoria que se baseia no conhecimento e na compreensão de quando trabalhar e quando se abster, de quando falar e quando calar. É aqui que o discípulo trabalhador comete erros. A lei da periodicidade aplica-se ao ser coletivo que constitui o nosso sistema solar, bem como aos seres planetários subordinados, e mais abaixo na escala, ao ser humano individual. Na escala humana, entre expirar e inspirar, e inversamente, entre inspirar e expirar, surge um período de quietude, que é o momento para um trabalho eficiente. Se os discípulos aprenderem a utilizar esses interlúdios, poderão então participar do trabalho da hierarquia planetária para a evolução da consciência das mônadas. Esses interlúdios, para o propósito de nossa discussão, dividem-se em 3 categorias. Interlúdios entre encarnações, aqueles períodos em que a mônada se retirou para o envoltório causal. Cada vida física específica também demonstrará sua periodicidade, e os aspirantes deverão aprender a reconhecer e utilizar. Eles têm que registrar a diferença entre períodos de intensa atividade extrovertida, períodos de retraimento e interlúdios em que a vida exterior parece estática e não oferece nada de interessante. Devem fazê-lo se quiserem aproveitar plenamente a oportunidade que a experiência de vida pretende proporcionar. 2 grupos de seres humanos trabalham aparentemente sem nenhuma mudança entre atividade física e passividade, mas manifestam constantemente uma necessidade de trabalhar. O primeiro grupo é formado por aqueles que são tão pouco evoluídos que não trabalham mentalmente as impressões que recebem, mas simplesmente reagem às necessidades físicas e aos desejos emocionais e usam o tempo para satisfazê-los. Isto nunca cessa e, portanto, há pouco que possa ser chamado de cíclico na sua expressão de vida.
Eles incluem os indivíduos irracionais na fase da barbárie. O segundo grupo é o oposto direto do primeiro grupo, tão altamente desenvolvidos que se emanciparam do puramente físico e reduziram ao mínimo seus desejos físicos e emocionais, de modo que aprenderam a preservar uma atividade contínua baseada na disciplina e no serviço. Eles trabalham conscientemente com ciclos e compreendem pouco a sua natureza. Eles aprenderam a arte de abstrair sua autoconsciência para o causal na contemplação e podem controlar convenientemente seu trabalho nos mundos humanos. Isto é o que todos os discípulos estão aprendendo e o que os iniciados alcançaram. 3. O terceiro tipo de interlúdio, e aquele com o qual o trabalho mágico no plano físico está principalmente preocupado, é o período de intensa quietude alcançado e utilizado durante o processo de meditação. Com isso, os aspirantes devem se familiarizar, caso contrário, não conseguirão trabalhar com poder. Em instruções como estas, destinadas à publicação esotérica, seria muito imprudente dar instruções mais explícitas. O suficiente foi deixado de lado para tornar impossível para qualquer discípulo, exceto os muito capazes, chegar à compreensão de certas correlações essenciais, uma compreensão necessária para levar adiante o trabalho dos interlúdios, no qual somente o trabalho mágico pode ser feito. O perigo de dar instruções detalhadas sobre trabalho mágico. Excepcionalmente poucos indivíduos da humanidade encarnados atualmente podem trabalhar de maneira verdadeiramente criativa e lucrar com as informações fornecidas nas regras sobre trabalho mágico. Somente aos magos brancos, e àqueles experientes em seu trabalho, pode ser dada a verdadeira interpretação. Há muito perigo em transmitir o significado destas regras àqueles que não estão qualificados para trabalhar corretamente. Iremos, portanto, considerar as qualificações exigidas daqueles que têm direito a este conhecimento, para que os aspirantes possam começar a desenvolver o que lhes falta. O perigo de transmitir instruções detalhadas consiste no fato de que, se elas fossem agora dadas ao mundo, seríamos inundados com formas-pensamento, e essas formas-pensamento seriam criadas para expressar desejos puramente egoístas, e a matéria mental seria ativada de acordo com as fantasias e caprichos dos subdesenvolvidos em assuntos espirituais. É necessário compreender tanto o perigo do pensamento errado quanto o poder a serviço do bem do pensamento correto. A potência do pensamento humano neste momento é principalmente de discrição em massa, pois poucos são os que conseguem pensar criativamente. No que diz respeito à falta de habilidade, todos os aspirantes percebem que, se for necessário confiar a um homem qualquer medida de conhecimento da técnica do grande trabalho, ele deverá atender a certos requisitos. É dado como certo que as habilidades e qualidades que entram na construção do caráter não são aquelas a que se refere a nossa pergunta. Todos os aspirantes sabem, e ao longo dos tempos foram ensinados, que uma mente limpa e um coração puro, o amor à verdade, uma vida de serviço e altruísmo são pré-requisitos primordiais, e onde faltam, nada vale e nenhuma das grandes vantagens. Segredos podem ser transmitidos. Até que o aspirante tenha adquirido a capacidade de funcionar com autoconsciência no invólucro causal, e isto não apenas por momentos de sorte, ele ainda não é um mago branco, mas apenas um aspirante à prática da magia branca. 9.5. Nos pensamentos de pureza, dedicação, amor e serviço, resumem-se a natureza e o destino do homem. Deve ser lembrado que eles não representam apenas as chamadas qualidades espirituais, mas também forças esotéricas potentes, dinâmicas no seu incentivo e criativas no seu resultado. Os magos negros certamente podem trabalhar nos mesmos 3 mundos que os magos brancos, mas eles trabalham a partir no mundo mental, e não funcionam, portanto, fora deste campo de atividade, que, em contraste, a mônada tem causal e essencial a consciência faz. Por estarem tão próximos de seus materiais de trabalho e tão identificados com eles, podem obter mais rapidamente resultados que são mais potentes temporariamente do que o trabalhador da magia branca. Mas seus resultados são efêmeros. Eles carregam destruição e desastre em seu rastro, e o mago negro acaba submerso no cataclismo resultante.
Os magos negros são altamente desenvolvidos intelectualmente e podem controlar a matéria mental de tal maneira que podem alcançar objetividade no mundo físico e realizar sua intenção profunda. Pelo termo mago negro, não se entende uma pessoa com mera tendência à magia negra. O verdadeiro mago negro é um ser sem alma, uma mônada que já possuía um invólucro causal e, portanto, era um ser humano, mas que mais tarde se privou intencionalmente do invólucro causal e, portanto, não é mais um ser humano. Tal ser, portanto, não existe no organismo humano e no envoltório etérico físico humano. Os mundos do mago negro são sempre o mundo das ilusões e ficções, os mundos emocional e mental. Eles trabalham na questão emocional e nos invólucros emocionais daqueles que, no mundo físico, se permitem ser controlados por ilusões e mantidos nas amarras do egoísmo extremo e do egocentrismo. O que os ignorantes chamam de magos negros no mundo físico são apenas aquelas pessoas que são, sem ter consciência disso, receptivas à influência ou em relacionamento, e estão conscientes disso, com o verdadeiro mago negro no mundo emocional. Tal relacionamento consciente entre um mago negro e um ser humano só é possível em casos em que o ser humano viveu muitas vidas de egoísmo, baixo desejo, aspiração intelectual pervertida e amor pelos fenômenos e faculdades emocionais. E isso somente quando o homem foi mantido voluntariamente escravizado por um mago negro. Tais homens e mulheres são poucos e distantes entre si, pois o egoísmo não adulterado é realmente raro. Onde existe, é extremamente potente, assim como todas as tendências unidirecionadas. O mago branco trabalha do causal para o mundo físico e procura trabalhar dentro do plano do governo planetário, enquanto o mago negro trabalha a partir da consciência mental enquanto procura alcançar seus próprios fins separados da unidade. A diferença não é apenas de motivo, mas também de alinhamento, o alcance da consciência e seu campo de expansão. Somente aqueles que foram testados e considerados verdadeiros discípulos, somente os altruístas e os puros podem receber instruções completas. O destino desses magos negros está ligado à futura sexta raça raiz, e seu fim e a cessação de suas atividades ocorrerão no sexto éon. A ruptura ou divisão final entre as forças negras e brancas, para este ciclo mundial específico, terá lugar no sexto período da raça raiz do atual período global. Perto do final do sexto período da raça raiz, antes do surgimento da sétima raça raiz, teremos o grande confronto entre os magos branco e negros. Um confronto semelhante, embora em menor escala, acontecerá durante a sexta subraça da quinta raça raiz, que está agora em processo de formação. As guerras anteriores e as guerras atuais tiveram as suas raízes no mundo emocional. O egoísmo e o desejo de ordem inferior foram as causas de ambos. A grande divisão que está por vir terá suas raízes no mundo mental e se consumará na sexta subraça. O confronto na sexta raça raiz terá causas mentais, bem como emocionais e físicas, e implicará uma culminação para a dualidade planetária. Existem algumas regras simples e claras que o iniciante pode aplicar para escapar do perigo de exercer magia negra, também involuntariamente, e aprender a construir de acordo com o plano. Ao obedecer a estas regras, ele pode resolver problemas tão intrincados como os que criou cegamente para si mesmo, construindo formas mentais e emocionais erradas, ilusões e ficções, aquilo que é chamado de grande ilusão. Estas regras podem parecer simples demais para o aspirante instruído, mas para aqueles que estão dispostos a tornar-se como crianças, elas serão consideradas um guia seguro para a verdade, de modo que, ao obedecê-las, eventualmente serão capazes de passar nos testes. Para o discipulado, tornar-se como criança significa libertar-se do pensamento compulsório do coletivo, do transe de consenso. Veja o mundo do pensamento e separe o falso do verdadeiro. Aprenda o significado da ilusão e localize em seu meio o fio dourado da verdade. Controle o invólucro emocional, pois suas ondas violentas engolfam quem nelas nada, bloqueiam a luz clara das ideias causais e tornam todos os planos fúteis. Descubra que você tem um intelecto e aprenda a usá-lo de duas maneiras, para reduzir ideias causais ao pensamento mental e para dissolver ficções.
Concentre o princípio do pensamento e seja o mestre do seu mundo mental. Aprenda que o pensador e seu pensamento e aquilo que é o meio de pensamento são diversos em sua natureza, mas um na realidade última. Haja como pensador e aprenda que não é certo prostituir seu pensamento para o uso vil de desejo separativo. A energia do pensamento é para o bem de todos e para a promoção do plano do governo planetário. Portanto, não o use para fins egoístas. Antes de construir uma forma pensamento, visualize seu propósito, determine seu objetivo e verifique o motivo. Para você, aspirante ao caminho da vida, o caminho da construção consciente ainda não é a meta que você pode alcançar. O trabalho de limpar a atmosfera do pensamento, de trancar rapidamente as portas do pensamento ao ódio e à dor, ao medo, ao ciúme e ao desejo inferior, deve primeiro preceder o trabalho consciente de construção. Cuide de sua aura, ó viajante no caminho. Observe fechar os portões do pensamento. Desejo sentinela. Expulse todo medo, todo ódio, toda ganância. Olhe para fora e para cima. Como a sua vida está centrada principalmente nos 4 tipos moleculares inferiores, físicos, emocionais e mentais, suas palavras e fala indicarão o seu pensamento. A estes preste muita atenção. A fala é de 3 tipos. Cada uma das palavras ociosas produzirá efeito. Se for bom e gentil, nada precisa ser feito. Caso contrário, o pagamento do preço não pode ser adiado por muito tempo. As palavras egoístas, enviadas com forte intenção, constroem um muro de separação. Leva muito tempo para quebrar esse muro e assim liberar o propósito egoísta e armazenado. Veja sua motivação e procure usar aquelas palavras que combinem a sua pequena vida com o grande propósito da vontade e do plano do governo planetário. As palavras de ódio, o discurso cruel que arruína aqueles que sentem o seu feitiço, a fofoca venenosa, transmitida porque causa emoção. Estas palavras matam os impulsos bruxuleantes da alma, cortam as raízes da vida e assim trazem a morte. Se falado com intenção, é uma sementeira que deve ser colhida. Quando ditas e depois registradas como mentiras, fortalecem aquele mundo ilusório em que vive quem fala e impede-o de se libertar. Se proferidas com a intenção de agredir, ferir e matar, elas voltam para aquele que as enviou e a este elas machucam e matam. O pensamento ocioso, o pensamento egoísta, o pensamento cruel e odioso, se traduzido em palavras, produz uma prisão, envenena todas as fontes da vida, leva doença e causa de desastre e atraso. Portanto, seja doce, gentil e bom no que estiver ao seu alcance. Mantenha o silêncio e a luz entrará. Não fale de si mesmo. Não tenha pena do seu destino. Os pensamentos sobre si mesmo e sobre o seu destino inferior impedem que a voz interior do algoides chegue aos seus ouvidos. Fale da alma, amplie o plano, esqueça-se de si mesmo na construção para o mundo. Assim é a lei do deslocamento da forma. Assim pode a regra do amor entrar nos mundos dos invólucros da encarnação. Ao obedecer a estas regras simples, estabelecemos as bases corretas para a realização do trabalho mágico e tornamos o invólucro mental tão claro e tão poderoso que a motivação correta controlará e o verdadeiro trabalho na construção será possível. Muito do significado desta regra deve permanecer teórico e ser considerado como um desafio até o momento em que o verdadeiro trabalho mágico de construção da forma pensamento se torne universalmente possível.